Você veio aqui hoje com finalidades, você veio aqui com objetivo, e eu quero dizer que o Senhor nosso Deus, Ele quer ouvir o seu louvor, Ele quer ouvir o seu glorificar, Ele quer ouvir a tua voz, o adorando, o buscando, nesta noite tão importante, esta noite, o qual o Senhor, essa tarde, noite, o qual o Senhor fez para nos abençoar, aleluia. Muitas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje, não estão tendo esse privilégio que você está tendo, de estar aqui na casa do Senhor e poder buscá-lo, e poder adorá-lo, aleluia. Mateus 21, todos acharam? Vamos ler? Você pode se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Nós ainda somos a moda antiga, né, irmãs? Eu acho que, diante da leitura da palavra, porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando. A Bíblia aberta é o Senhor falando da sua vontade para nós. Eu acho que diante dessa leitura, diante do Senhor desta palavra, todos nós, como homens e mulheres escolhidos, como guerreiros e guerreiras, temos que nos colocar em pé. E como soldados de Cristo, dizer: fala, Senhor, e eu estou pronta a te ouvir. Fala, Senhor, e me dê força para que eu possa te escutar e colocar em prática a tua palavra, aleluia. Então vamos ler a palavra. Essa palavra gloriosa que não é da pastora, mas é do Senhor. Esta igreja que não é da pastora Maria, pastor Nilton, pastor Alex e essa equipe de pastores abençoados que temos, mas ela é do Senhor. Nós estamos aqui como servos para fazer a vontade desse Deus maravilhoso. Então leiamos. Fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está fronte de vós, ou diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa. É um jumentinho com ela. Desprenda-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor usará, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei a ti vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos o fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia então agora os seus vestidos pelo caminho afora. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a multidão que o seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, aleluia. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão respondia: esse é Jesus, esse é o profeta de Nazaré da Galileia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Fale com o Senhor agora, meu querido e minha amada. Peça ao Espírito de Deus que venha falar conosco. Oh Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Oh meu Pai, oh meu Jesus, oh Cristo bendito, oh Cristo amado, oh Cristo glorificado. Diante de Ti colocamos nossas vidas, estamos na Tua casa, Pai, viemos aqui para Te adorar, viemos aqui para Te tocar e para ser tocado por Ti. Espírito Santo, comece a agir, comece a tocar,
comece a operar, comece a derramar, Senhor da glória, a tua bênção, o teu poder, a tua unção, o teu renovo, o teu Espírito glorioso, comece a agir em nosso meio. Senhor, toca, Senhor, opera, Senhor, se manifesta, Senhor glorioso, assim como o Senhor entrou em Jerusalém. Eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor já entrou e já está aqui nesta igreja, e que neste momento o Senhor começa a passear, o Senhor começa, Senhor, a tocar e agir em cada um aqui que está exercitando a tua fé. Deus querido, Espírito de Deus, ó Cristo Jesus, ó Cristo bendito, derrama do teu poder, derrama da tua unção, derrama do teu óleo fresco, Senhor, nos restaurando, nos fortalecendo, nos enchendo, derramando sobre nós a tua graça, a tua plenitude. Oricanta lamashi meriandalas, orilha mashi meriandalamashi mericantalas, orisiria lamashi meriandalamas. Orisiri canta lamashi mirianda lamashi miricanta las. Oh Deus querido, oh Espírito Santo, oh Deus bendito, Deus amado, Oria lamashi miricanta lamas, Orisiri lamashi miricanta lamas. Oh glória, glória, glórias, aleluia. Oh Espírito, fica conosco, Pai, e faz a tua obra, aleluia. Igreja, eu quero dizer a você que Jesus já está aqui, e eu gostaria que você o saudasse agora, aplaudindo, adorando e dizendo: vinda! Diga Hosana! Diga: o Senhor é bem-vindo! Diga, 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 diga como o povo de Jerusalém, diga Hosana, diga: bendito és tu, tu és bendito, diga Senhor, diga Senhor. Eu necessito de ti, da sua presença, eu necessito ser tocado por ti. Diga: Espírito de Deus, comece a se derramar, comece a se lançar nas mãos deste Senhor, e assim como o povo de Jerusalém, vai arrancando o que você tem de melhor e coloca para que Jesus passe, para que Jesus chegue até você. Vai tirando toda a barreira, vai tirando toda a barreira que tem impedido você, meu amado, de muitas vezes chorar na presença do Senhor, de fechar os seus olhos e buscá-lo de todo o seu coração. Muitas vezes o Senhor quer falar, o Senhor quer te tocar, o Senhor quer se manifestar, e nós impedimos, nós não permitimos, porque endurecemos nosso coração. Ficamos limitados, ficamos focados nos problemas, nas coisas negativas. Eu quero dizer a você: esqueça de tudo agora e se liga com os céus está aberto, os céus está aberto, os céus está aberto, as bênçãos estão sendo derramadas, milagre já está acontecendo, milagre já está acontecendo em nosso meio, o Espírito de Deus já está agindo, Deus já está tocando, Deus está operando pessoas aqui agora. Deus está operando. O Senhor mostra Deus mexendo agora. Deus tocando no útero. Deus mostra o Senhor tocando no útero agora. O Senhor está operando o útero agora. Você, minha irmã, que está necessitando desta graça, toma posse aí do teu milagre agora. Agora. O Senhor está operando agora. O Senhor está se manifestando. Oricanta lamashi mirianda lamas. Oh, glórias a Deus, aleluia. Se assenta, mas fique glorificando ao Senhor. Fique glorificando ao Pai. Fica glorificando ao Filho. Você sabe que a primeira coisa que Jesus fez ao entrar em Jerusalém foi ir até o templo. Se você continuar lendo a palavra, você vai ver que ele foi até o templo. E quando ele foi no templo, para quê? Ele tinha um propósito ali no templo. Ele tinha algo a fazer naquela igreja. E diz que ele entra
com o objetivo do quê? De purificar o templo. De purificar o templo. Nós vemos Jesus entrando em Jerusalém e ele tinha pressa. Por isso, ele mandou buscar uma jumentinha. Olha o privilégio dessa jumenta. Olha o privilégio de ser montada pelo Senhor. Oh, meu Deus, olha o privilégio, Nilton, que você tem de ser usado pelo Senhor. O Senhor te chamou para você ser um diácono. Olha o privilégio, Amadeu, que o Senhor te deu. O Senhor te chamou para você ser profeta. Músico que estão aqui. Olha o privilégio que Deus te deu, a honra que Deus te deu, músico. Você está no altar, você está no lugar santo, você é levita, você foi escolhido para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos queridos, mas diz a palavra que o Senhor entra no templo e ele vê muita coisa fora do lugar. E ele vê coisas que não era para estar no templo. E o que ele faz? Ele entra, ele fala, começa a falar mansinho. Ele começa a chamar de querido, de amores, de meu servo, meu filho. Não, ele chega com chicote na mão. O Senhor, ele usa, né? Sabemos que ele usa mais o cajado do que a vara. Mas quando é necessário, ele usa a vara. E diz que ele entra no templo e ele começa a expulsar aquelas pessoas que estavam ali, comprando e vendendo. E o Senhor diz que a casa dele é casa de oração. É casa de oração e não convís, né, de pessoas que estão ali buscando os seus próprios interesses. Mas, irmãos, esse dia aqui, este dia que foi mencionado, é o dia que nós estamos vivendo. É o domingo anterior ao domingo de Páscoa. É o chamado domingo de Ramos, que nós sabemos desde criancinha, só que não entendíamos o significado. E às vezes nós fazíamos alguma coisa sem entender o que significava, né? O porquê daquilo, o porquê nossos pais, nossos avós, eles agiam assim. E mais tarde, quando eu e você deixamos de resistir ao Senhor, e nós nos entregamos ao Senhor, e ao receber Jesus como seu Senhor e conhecer a tua palavra, nós somos libertos, não é isso que diz João 8:32? E o versículo 36, ele diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. E aí nós vemos o Senhor agindo, o Senhor abrindo a nossa mente, nosso entendimento, o Senhor nos dando o discernimento. E nós vemos aqui, irmãos queridos, nessa entrada, que diz que triunfal, Jesus entra como rei, ele entra como Senhor, ele entra como vitorioso, aleluia! Ele entra como rei dos reis, aleluia! Ele não entra ali como o filho do homem, mas ele entra como filho de Deus, aleluia. E diz que ele entra, irmãos queridos, e ele é aclamado como Deus, como Senhor. As pessoas o reconhecem como Senhor. Eu quero dizer a você, igreja, quero afirmar a você, igreja do Deus vivo, que quando você aqui chegou, o Senhor já estava, aleluia. E quem trouxe o Senhor para esta igreja não foi um carro importado. Glória a Deus pelos carros importados, que todos aqui têm o melhor. É isso que eu desejo a você, o melhor de Deus na sua vida. O melhor carro, a melhor moto, a melhor casa, o melhor trabalho, muito dinheiro no bolso, muita viagem, e no seu carrão e de avião, porque é isso que Deus tem para nós, o melhor, amém? Ô, pastora, de avião, sim. O Senhor diz que nos leva à altura. Então a altura é avião, amém, meus queridos? O seu carro não é para andar para o alto. O seu carro é no chão, tá bom? E pelas águas, né, você vai fazer viagens aí de navio. E pelos ares é de avião. Então o Senhor, irmãos, ele não entrou aqui dessa forma. Nem de avião. Ele não entrou aqui numa moto, né, envenenada. De jeito nenhum. Eu gostava muito de moto. E um dia bateram na nossa moto, e o pastor vendeu a minha moto, e eu fiquei sem moto. E quando eu vejo moto assim, eu falo bem, ai, que linda. Ele fala, parou, já tivemos, e quase morremos, né?
Então o pastor não gosta da moto. Eu gosto da moto. Cada um aqui tem o seu gosto, tem o seu gosto. Mas eu quero dizer a você que o Senhor escolheu entrar montado numa jumenta, porque Ele queria nos ensinar. Toda a vida de Jesus é para nos ensinar. O que nós vamos aprender hoje? O que a palavra vai nos ensinar neste dia, nesta data, em que o mundo, irmãos queridos, está aí, ansioso para a Semana Santa, para a sexta-feira maior, a sexta-feira da paixão, para o domingo de Páscoa. Muitos irmãos vão estar comemorando, vivendo esses dias como mais um feriadão prolongado, por mais uma oportunidade de viajar, de descansar, de não trabalhar, e não entendendo o verdadeiro significado espiritual. E como eu estava dizendo a você, o meu Jesus, o Jesus que te escolheu, o Jesus que quer viver com você, quer ser Senhor da tua vida, Ele não entrou aqui em nenhum desses instrumentos preparados pelo homem, o qual Deus deu sabedoria, mas Ele entrou nessa igreja através da sua e da minha vida, aleluia, porque eu e você aqui somos o templo, a casa, o edifício onde o Senhor mora, e é você que traz o Senhor para cá, é você que leva o Senhor para a tua casa, é você que vai levar o Senhor lá para a tua família. Você vai ser o veículo a transportar Jesus lá para o teu trabalho, lá dentro do seu comércio, lá dentro da sua casa, lá no seu quarto, lá na intimidade, lá onde ninguém está vendo. É lá que o Senhor, você precisa colocar Jesus, é lá que Ele precisa entrar e ficar, Ele precisa permanecer, aleluia. Nós acabamos de ver o Senhor chegando, o Senhor entrando, o Senhor agindo, o Senhor operando. Mas eu quero que você, meu querido, meu amado, minha amada que aqui está, comece a analisar a atitude, a forma com que as pessoas que vieram encontrar Jesus, como eles agiram. Nós lemos aqui a entrada triunfal, talvez a sua atenção foi chamada dele mandar buscar uma jumenta com seu jumentinho. Irmãos, eu vejo aqui algo interessante. Ele não mandou vir só a mãe, ele mandou vir o filho junto, o filhotinho. Ele não quis separar a família. Jesus, irmãos, Ele não age separando família. Ele quer a família toda, aleluia. Jesus é de comunhão. Jesus, irmãos, Ele quer união. E nós vemos que até com os animais Ele não age separando, mas Ele age unindo, trazendo mãe e filho. Traga, eu quero usar, eu vou estar usando a elas. Irmão querido, irmão amado, Deus te trouxe para que você pudesse ser usado ao lado da tua esposa, do teu filho, da tua família, aleluia. Se Deus precisou de uma jumenta, imagina você que Ele fez, a imagem e a semelhança dEle. O Senhor te criou dotado de inteligência, e o Senhor já te deu o dom da sabedoria e o discernimento, e o Senhor está dizendo para você nesta noite, quando antecede ao domingo da ressurreição, ao domingo de Páscoa, quando a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela comemora a ressurreição de Jesus. Eu quero dizer a você, igreja, eu quero perguntar a você, agora, uma pergunta minha a você, como homem, como mulher escolhido. Feche seus olhos e imagina Jesus entrando nesse lugar. Imagine Jesus se aproximando de você. Imagine, comece a imaginar o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, com seu resplendor. Imagine o Senhor com as mãos estendidas. Imagine o Senhor te tocando, aleluia. Imagine o Senhor se aproximando de você agora. Imagine, meu querido, que emoção, que coisa gloriosa. O que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude
Se nós soubéssemos que Jesus estava entrando nesta cidade, que Ele estava vindo por esta avenida, e que agora Ele começa a entrar com um exército de anjos dentro desta igreja, e que Ele vai começar a agir sobre esta igreja com o seu poder. O que eu faria? O que você faria? Nós vimos aqui, irmãos, diz que muita gente, ela deixou tudo, e ela foi ao encontro do Senhor, aleluia. E no versículo 8, diz que eles tiravam dos seus corpos as suas vestes, os seus vestidos, e eles estendiam, fazendo um tapete para o Senhor passar. E aqueles que já tinham tirado as suas vestes, eles ainda queriam dar mais, eles queriam mostrar a alegria, eles queriam mostrar, irmãos, a importância da presença de Jesus entrando naquela cidade. E diz a palavra que eles começaram a subir nas árvores, cortar os ramos, e começaram a fazer um tapete de ramos verdes para Jesus passar. Irmãos, nós só preparamos a casa, colocamos tapete vermelho para receber quem? Autoridade, alguém de valor, não é? Mas eu quero dizer que está entrando e indo ao seu encontro o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Senhor está perguntando a você agora: o que você tem para oferecer para Ele pisar, meu querido? O que você tem? Eu me lembro, meus pais, na sua fé sem conhecimento, meus avós, levavam aquele monte de raminho. O raminho ficava seco, e quando vinha trovoada, quando estavam os relâmpagos e os ventos derrubando, eles iam lá e queimavam. E eles diziam: vamos queimar o ramo santo, para ir embora a tempestade, para trazer a bênção. Era uma forma deles adorar a Deus, era uma forma deles buscar socorro, mas entendia tudo errado. O ramo foi levado para adorar o Senhor, é para o Senhor. Irmãos queridos, você foi criado para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor, para adorar o Senhor, para buscar o Senhor de todo o seu coração, aleluia. Irmãos, Deus usa aqueles ramos, permite que eles usem aquele ramo para demonstrar então a sua reverência, a sua adoração, para demonstrar o seu amor para o Senhor Jesus. Nós estamos aí, irmãos, caminhando para a então chamada Semana Santa, Aí eu pergunto a você: existem dias que não são santos? Todos os dias foi o Senhor que fez. E todos os dias o Senhor fez para nos abençoar, para nos santificar. Todos os dias o Senhor fez com objetivo, meus queridos. Nós sabemos que a sexta-feira é o dia que todo mundo fica triste, abatido. Tem pessoas que se vestiam de preto. Eu me lembro, mais uma vez eu lembro da minha infância, não se varria casa, não se comia. Era o dia de jejum. Por quê? Porque era o dia que todos estavam lembrando a morte de Jesus. Irmãos, era um dia muito triste. Nós éramos 6 em casa, então nós já ficávamos desesperados quando ia chegando, porque sabia que não podia fazer nada. Mas nós sabemos, irmãos, que o sacrifício do Senhor não é para que você não faça nada, para te proibir disso ou daquilo, para te deixar limitado, mas esse acontecimento, essa morte de cruz, essa crucificação, não foi, irmãos, para nos aprisionar, para nos limitar, mas é para nos dar liberdade, para nos dar a bênção, para que nós possamos, irmãos queridos, irmãos amados, desfrutarmos da certeza da nossa salvação. Veja como se inverte tudo. Os ramos invertiam, não entendia nada, que aquilo foi para adoração. Não entenderam. Jesus, ele poderia dar um estalo, se ele quisesse, e vinha um carro de fogo, e o levaria até Jerusalém. Não é assim que acontecia? Os profetas: o Senhor não mandou carro de fogo, o Senhor não mandou redemoinho, o Senhor não fez maravilha, o Senhor não fez
coisas acontecerem extraordinárias? Fez! E Ele continua fazendo, igreja. Mas Ele usou o modo simples para nos ensinar, meus queridos e meus amados, que é na coisa simples, que é da maneira simples, que é na humildade, que o Senhor quer que nós vivamos e que hajamos, que nós possamos, irmãos, agir como verdadeiros servos e servas do Deus vivo, sabendo e reconhecendo a grandeza do Senhor, nosso Deus, aleluia! Essa semana que vai adentrar, eu creio que todas as igrejas do mundo inteiro vão estar pregando as 7 palavras da cruz. Vão estar pregando as 7 palavras da cruz. E a gente fica maravilhado, irmãos queridos, com o sentimento, com a atitude de Jesus. Ele estava ali se entregando, se doando e dizendo, né, que Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Ele diz que, se possível fosse, afastasse dele o cálice do sofrimento, da agonia, da morte, mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E a vontade do Pai estava breve para ser realizada. Ele entra em Jerusalém sabendo que há poucos dias, né, dali a poucos dias, ele vai entregar a sua vida. E nós vemos o Senhor agora, irmãos queridos, entrando ali, limpando, purificando a igreja, o teu templo, e depois nós já vemos Jesus, irmãos queridos, tendo fome, como o homem ele tendo fome, e ele vai até uma figueira, e chegando lá ele não acha fruto, e o que acontece, irmãos, ele pega e amaldiçoa aquela figueira. Irmãos queridos, o Senhor quer eu e você frutificando. O Senhor, quando olha para mim e para você, Ele olha esperando frutos, aleluia, porque Ele nos fez para frutificar, aleluia. E Jesus olha e diz que Ele fica indignado, e Ele diz que não nasça mais frutos sobre você, e diz que em poucos dias aquela figueira morre. Nós vemos o Senhor falando acerca do batismo de João. Nós vemos o Senhor falando acerca do seu amor. Nós vemos o Senhor falando acerca dos seus mandamentos. Nós vemos Jesus ali em Jerusalém, censurando, repreendendo a ação dos fariseus, que eram falsos cristãos, só se vestiam de cristão, mas não agia como cristão. Nós vemos o Senhor, irmãos, pregando, falando da grande tribulação. Nós vemos Jesus continuando o sermão e falando da vinda do Filho de Deus. Nós vemos Jesus no sermão profético, no capítulo 25, aqui em Mateus. Nós vemos Jesus falando sobre a parábola dos 10 talentos. Nós vemos o Senhor dando a oportunidade de multiplicar aquilo que Ele já pôs em nossas mãos, aleluia. Veja, irmãos, Jesus foi para Jerusalém sabendo que se aproximava o dia da sua entrega. Mas veja quantas coisas o Senhor agiu, de que forma Ele agiu para consertar, para que as pessoas pudessem estar avisadas, estar preparadas. Vemos aqui a prevenção dele ao ensinar. Vemos aqui o Senhor discutindo com os sacerdotes, com os escribas. Vemos o Senhor jantando em Betânia, na casa de Lázaro. Depois nós vemos o Senhor falando da traição, falando do preço da traição. E se nós continuarmos, nós vamos ver Jesus no versículo 26, falando da última Páscoa, falando da Santa Ceia. E se nós continuarmos a palavra, nós vamos ver Jesus, meus queridos, falando com Pedro, avisando a Pedro o que iria acontecer. E Pedro dizendo, não, comigo não, eu sou teu servo. Eu sou páreo duro, ninguém me vence. Eu vou com você até o fim. E Jesus disse, não vai ser assim, Pedro. Você vai se amedrontar. E antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E nós vemos Jesus no Getsemane. E nós vemos Jesus orando. E o seu suor se transformando em sangue. E nós vemos, irmãos, junto com o soldado, com os sacerdotes,
nós vemos ali um discípulo chamado Judas, beijando Jesus. Nesse momento Jesus é preso. Nós vemos Jesus preso perante o Sinédrio. Nós vemos Jesus preso, meus queridos, e Pedro negando ele. Nós vemos Judas se arrependendo, mas nós vemos Judas não indo até Jesus, não pedindo perdão. E desesperado, Judas se suicida. Nós vemos Jesus como o Filho de Deus, como o Rei dos Reis, diante de Pilatos. Nós vemos Pilatos reconhecendo ele como o Filho de Deus, mas nós vemos Pilatos com medo, lavando as suas mãos. Irmãos, quantas pessoas com medo do que vão dizer a sociedade, medo que vai dizer a sua família, com medo de tomar posição diante de Deus e na igreja, pessoas lavando as mãos e ficando omissa, e Deus se entristecendo. Nós vemos pessoas negando Jesus, pessoas perguntando: você é crente? Você serve a Deus lá na igreja quadrangular? E nós vemos gente dizendo: eu vou lá, de vez em quando, eu vou lá. Nós vemos Jesus, irmãos, enfrentando a morte, e agora sendo sepultado. Nós vemos a sexta-feira da paixão, a sexta-feira, irmãos, de aflição acontecendo na vida de Jesus. Nós vemos o diabo achando que venceu, com certeza gargalhando, olhando para a cruz e vendo Jesus. Mas nós vemos, igreja do Deus vivo, que a última palavra, a vitória não é do diabo, mas a vitória é do Senhor, aleluia! Porque esse Jesus maravilhoso que entrou triunfante em Jerusalém, ele sai do túmulo triunfante, ele ressuscita, aleluia! Nós vemos esse Jesus ressuscitado se apresentando, meus queridos, aos seus discípulos, aleluia! Dizendo: eu estou vivo, vai e me anuncia, aleluia! Nós vemos esse Jesus dizendo, em João 3,17, dizendo: Deus me enviou a este mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo através da minha vida, aleluia! Jesus não veio aqui, irmãos, para condenar a mim e a você. Jesus está aqui para nos salvar, para nos perdoar. Jesus está aqui nesta noite para nos tocar. Jesus está aqui, meu querido e meu amado, para demonstrar o seu amor por mim e por você. Jesus, quando foi para Jerusalém, ele sabia tudo o que ia acontecer, e ele sabia tudo o que ele tinha que fazer. Jesus, quando te trouxe aqui nesta tarde, ele já sabia o que ele iria fazer na sua vida. Ele sabe o que ele vai fazer na tua vida agora. E que nós possamos entrar, irmãos queridos, nesta semana, irmãos queridos, irmãos amados, aonde muitos se entristecem, que nós possamos entrar nessa semana felizes, rindo, glorificando, exaltando, cantando, porque essa semana é a nossa semana de vitória, aleluia! É a semana de vitória do cristão. Calvário não é lugar de derrota, Calvário é lugar de bênção, é lugar de vitória, é lugar de entrega. Foi ali que Deus entregou o seu Filho, para que pudesse, por amor, por paixão, Ele desse a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida abundante. No Calvário, irmãos queridos, lá no Calvário, lá na cruz, vamos ter uma encenação aqui sexta-feira, lá na cruz do Calvário, Deus, através de Jesus, nós vemos ali Deus se manifestando. Nós vemos, irmãos, Deus se fazendo homem. Nós vemos ali o rei se fazendo réu. O rei Jesus como um réu. Nós vemos ali um inocente sendo culpado. Nós vemos ali o leão da tribo de Judá como um cordeiro mudo.
Tudo que ele fez é para nos ensinar, não é? O que aprendemos? Nós vemos o leão da tribo de Judá se tornando um cordeiro mudo. Nós vemos a videira se fazendo raiz de terra seca. É assim que diz lá em Isaías 53. Nós vemos o Senhor, o Todo-Poderoso, se fazendo servo. Nós vemos o sacerdote pagando pelos pecadores. Nós vemos a cruz. E nós sabemos que a cruz, até no dia da morte de Jesus, era considerado um instrumento para castigar. Um momento, irmãos, era usado como instrumento para humilhação, para massacrar o judeu, para tirar a vida do fraudulento, do criminoso, daquele que estava em pecado. Mas eu quero dizer a você que até a cruz se beneficiou com a morte de Jesus, aleluia! E nós muitas vezes, irmãos, não reconhecemos o benefício dessa entrega lá na cruz. Irmãos queridos, até o diabo, quando ele olha para a cruz e ele vê a cruz vazia, ele reconhece, aleluia, que aquela cruz foi nela que Jesus, de braços abertos, demonstrando o seu amor, entregou a sua vida para a humanidade. E agora a cruz, que era instrumento de morte e de vergonha, se torna o símbolo do cristianismo, aleluia. Saiba você, irmão, que Satanás, ao olhar na cruz, ele vê Cristo como um vitorioso, aleluia. Que o inimigo, quando olhar para você, ele possa ver a glória de Deus. Ele possa ver o Senhor refletindo na tua vida. Que quando ele olhar para você, ele possa ver em você a marca de Cristo Jesus, o Senhor. Que ele possa olhar para você e dizer: aquele outro deu a vida por ele, agora ele está com ele, e agora eu não posso tocá-lo. Irmãos queridos, o cristianismo, o cristão precisa abrir os seus olhos para enxergar a vitória de Jesus. Mas ele precisa abrir os seus olhos para ver Jesus dentro dele, para chamar Jesus a ser Senhor dele. O cristão precisa abrir os olhos e olhar para Cristo e não ver um coitado derrotado. Não, irmãos queridos, não entre essa semana como um coitado, como um derrotado. Não tenha a Semana Santa como uma semana ruim, mas tem esta semana como a semana em que Deus agiu, que Deus se manifestou, que o Filho de Deus agiu em meu e em seu favor, para lá na cruz assinar com o seu sangue a minha e a sua libertação, aleluia. Irmão, essa herdade, essa herança, esta bênção é para todos nós, é para todos aqueles que buscar. É lá para a tua casa, é lá para a tua filha, é lá para o teu filho que o diabo está tentando derrotar, destruir. O diabo achou que era o fim do Filho de Deus, mas Deus disse para ele: Satanás, você está enganado. Irmãos, muitas vezes as pessoas ficam dando ibope ao diabo, contando o que o diabo fez. Que nesta semana você possa abrir a tua boca e falar o que Jesus fez, o que Deus fez ao dar Jesus para morrer por você, aleluia. E como Jesus, sabendo o que ia acontecer, encheu de coragem e de amor, e ele entra em Jerusalém para poder agir em nosso favor, para o nosso favor, para que hoje nós pudéssemos ser beneficiados. Que você possa entender que Jesus quer entrar na sua vida de uma forma total, não parcial. Irmão, eu sou crente na igreja, lá fora eu sou mais ou menos, lá em casa eu não sou nada. Jesus quer entrar na tua vida não de forma parcial, mas Ele quer ser total na tua vida.
Ele quer que você o deixe entrar, aleluia. Ele quer que você permita ser um instrumento para que ele possa ser usado. Até o animal obedeceu. E por que nós sermos racionais, inteligentes, né? Racionais, abençoados, escolhidos, dotados de sabedoria, não vamos deixar Deus nos usar. Que nós possamos, irmãos, deixar Deus triunfar na nossa vida, não é assim? Que é a palavra que nós acabamos de ler. Jesus entrou triunfante. Jesus quer fazer de você um triunfante. Fique em pé no seu lugar, não temos mais tempo. Durante essa semana, com certeza, Deus vai falar muito acerca desse acontecimento vitorioso. Aleluia. Ori canta lamache, mirianda lamas. Jesus quer que você saia daqui como um vitorioso. Saia daqui triunfando. Saia daqui dizendo: a vitória já é minha, eu creio.